Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Drica Talks. Gente, esse episódio, essa programação de podcast vai ser uma coisa dinâmica demais. Você provavelmente vai ver cenários diferentes durante as nossas construções, pessoas mais que especiais, porque eu faço questão de escolher a dedo quem vai trazer um ensinamento, quem vai trazer um direcionamento, quem vai trazer algo que verdadeiramente possa mudar a sua consciência e possa te dar um caminho para você sair do seu estado, para você mudar verdadeiramente de vida. Hoje, inclusive, eu estou com 3 incríveis convidados. A minha esposa está aqui? Talvez. O meu psicanalista está aqui? Talvez. A psicanalista da minha esposa está aqui? Talvez. Talvez esse podcast foi construído de uma maneira extremamente estratégica? Talvez. O que eu convido você é aproveitar o máximo das provocações que a gente vai trazer hoje, das polêmicas que nós vamos discutir hoje, mas principalmente que você pegue papel e caneta, porque a missão aqui é ajudar você a tomar consciência, mas é dar um caminho de acordo com tudo que a gente vai levantar. E é óbvio que eu vou começar as apresentações com a primeira dama. Bem-vinda, Letícia! Eu fiquei pensando, será que vai rolar uma terapia de casal, alguma coisa? E ela não sabia como me abordar e ela trouxe os dois aqui. Gratidão por esse convite, estar com gente tão especial, falar de um assunto tão importante. Feliz por ser seu primeiro podcast. Foi recíproco. É verdade, você foi minha primeira convidada, estou sendo a sua. Gratidão. Justo. Mas, inclusive, falando dos primeiros episódios de podcast, a gente também tem que falar de uma pessoa que, vamos ser bem sinceros, deu uma baita de uma provocação para fazer tudo isso aqui acontecer em tempo real, em tempo recorde, inclusive. Estou falando de Elaine Costa. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, gratidão. Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar incrível que você escolheu para fazer o seu primeiro podcast. Parabéns. Quando somos provocados porque existe algo dentro de nós, a coisa acontece. Então, estou muito feliz por vocês duas e por fazer parte disso. E que parte. E é lógico que também uma das pessoas que eu fiz questão de complementar esse casting é uma pessoa que me trouxe muitos aprendizados em tempo recorde também. Fez com que eu conseguisse, gente, também em tempo recorde, manter as minhas sessões de terapia. Eu estou falando de Gerson Costa. Olá! Gratidão por estar aqui com vocês no primeiro podcast. E estamos aqui de peito aberto para debater os temas que estão por vir aí. Que olha temas. Legal. Bom, hoje nós vamos falar sobre mentalidade, nós vamos falar sobre comportamento e como essas duas pequenas coisas fazem com que nós temos uma vida de incrível sucesso e uma vida incrível de mediocridade, de dificuldades psíquicas, vou resumir dessa forma. Porque no final das contas, uma coisa que eu aprendi bastante é que tudo tá na nossa cabeça mesmo, de verdade. A dificuldade está na nossa cabeça, a facilidade está na nossa cabeça, o porquê que eu acerto está de acordo com o que eu penso e como eu vejo as coisas, o porquê que eu erro nos mesmos parâmetros. Então eu gostaria de começar perguntando para a Elaine, o que você acredita, né, como você define uma pessoa que é medíocre? Você pode trazer no campo do financeiro, do intelecto, o que é uma pessoa medíocre para você? Gosto da Drica porque ela já começa logo, né, no meio. Já vai chutando já, né? Bom dia! Já vai chutando Bom dia. Bom dia. Já é para acabar. Mediocridade é algo bem, né, interessante de ser abordado. Existem tantas pessoas com tanta coisa boa, mas elas se tornam tão medíocres quando elas não se permitem ter empatia, ter compaixão. Eu sou terapeuta, então para mim a mediocridade está muito envolvida com eu não ter um olhar para o outro, eu não ter compaixão pelo outro, eu sempre estar apontando o dedo, eu sempre estar julgando as atitudes do outro, eu não perceber que esse outro, ele tem uma história. Ele tem uma história que fez ele chegar até ali. Então, quando eu sou esse ser humano que apenas julgo, condeno, critico e passo por cima para alcançar aquilo que eu quero, é uma pessoa muito medíocre para mim, muito pequena. E a pequenez, ela nos torna medíocre nesse momento, nesse ponto. Então, óbvio que se as pessoas forem lá no dicionário buscar o que é medíocre, vão falar, que louca. Mas para mim a mediocridade está conectada muito com o ser. Ótimo. O ser humano. Estar diante de um humano
e ser só humano, sem crítica, sem condenações, apenas estar ali. Então, para mim, isso é ser muito medíocre. E eu aprendi ao longo desse tempo como terapeuta. Quanto tempo faz? 6 anos. 6, 7 anos. Assim, se for contar minha formação até a prática, vai fazer 7 anos. Eu aprendi que a gente precisa de um mundo melhor que comece conosco. Mas o mal é que a gente está sempre esperando que o mundo seja melhor através do outro. Então eu sempre estou aguardando que o outro faça algo bom para que eu seja boa. Que o outro seja agradável para que eu seja agradável. Que o outro seja gentil para eu ser gentil. E ao contrário. Eu vou ser a mudança que eu quero ver. E aí entra essa questão, né, da pessoa bem medíocre, bem pequena, que só olha para cima. E aí não tem como ela ter abundância, prosperidade, quando ela tem um pensamento tão assim. Porque tá tudo conectado. O todo está em tudo. Está aqui, por acaso. Incrível. Nossa, incrível. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. A gente sempre se preocupa muito com... A gente fala, né? A gente não sente. Na maioria das vezes a gente fala que quer ser melhor, quer fazer melhor. Mas eu nunca parei para pensar que a gente só absorve isso quando observamos isso no outro. Quando o outro é melhor. É mais fácil, né? Sim. Que é a dificuldade maior que eu percebo ainda hoje, mesmo com o campo mais aberto para falar de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é como as pessoas ainda têm uma certa limitação para se autoconhecer, para se autoestudar. E pegando esse gancho, Gerson, o que você acredita que seja mais difícil dentro do processo do autodesenvolvimento? O mais desafiador é a pessoa sair da base de sobrevivência. Ótima. Todo mundo sabe, pirâmide de Maslow, que a base é a sobrevivência. Enquanto eu estou na sobrevivência, eu só vivo na reatividade. Tudo que o meu inconsciente traz como gatilho, eu reajo àquilo. E eu não tenho uma ação definida, uma ação pensada. Muitas pessoas falam, eu faço, mas eu pensei. Se você está em modo de sobrevivência, você acha que você pensou. É isso. Você reagiu. Até a pessoa entender que a maior parte dos comportamentos é só reação, não é uma ação. Antes do comportamento tem as ações do nosso cérebro reptiliano, depois que vem o pensamento, mas a ação está no reptiliano, vem antes. E a pessoa, não, mas eu pensei. Não. Se está no modo de sobrevivência, você não pensou. Pode ter pensado depois, mas na hora não. Só reagiu. Só reagiu. Então, o maior desafio é tirar a pessoa desse modo de sobrevivência. Para ela poder realmente parar, analisar, perceber os comportamentos, perceber os gatilhos. E aí sim, quando ela descobre os gatilhos, os comportamentos, aí ela tem a oportunidade de escolher se vai continuar ali ou não. Mas antes tem que descobrir. Pessoas hoje, principalmente as racionais, falam que está no controle. Eu vou provocar você. Você Adorei, que adoro. é controladora. Pessoas desse jeito, que pensam que resolve tudo, que raciocina tudo. Eu vou te falar, esse raciocínio é só um mecanismo de defesa, tá? E nesse mecanismo de defesa lá por trás você não tá pensando nada, você só tá reagindo. Só tá fugindo. Não, mas eu tô pensando. Não. Só tá, como ela falou, fugindo de alguma coisa. Por isso que você é desse jeito, tá? Então entender até o comportamento de ser controlador ali e tudo. Entender esse comportamento. Qual foi o trauma que te ocasionou isso? Aí quando você entende, aí sim você tem a opção de ser desse jeito ou ser diferente. Então esse é o maior desafio. Nossa, eu concordo, inclusive me enxergo muitas vezes nesse desafio. Eu acho que o primeiro passo é você entender o conceito do que é sobrevivência e o que é viver de fato, viver na essência, ter liberdade com escolha, com consciência e todo esse contexto.
para que então facilite. Estou tomando essa decisão com base nas minhas emoções? Estou tomando essa decisão com base nas minhas, no meu racional, com o que eu acredito que seja melhor ou não? Principalmente se você tá para tomar uma decisão muito importante que você tende a se arrepender depois. Acho que todo esse contexto que você acabou de trazer é um dicionário aberto, um livro aberto que a pessoa pode fazer e exercitar sobre si mesma. Incrível. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver quem pega essa. Qual é o hábito que nós precisamos exterminar que tem a ver com o nosso comportamento? Qual o hábito? Essa eu vou responder. Gostei. Que devemos exterminar. Primeiro, antes de exterminar qualquer coisa, a gente precisa saber o que eu quero pra minha vida. Porque eu não posso determinar, tem que exterminar isso ou aquilo. Primeiro eu tenho que ver o que eu quero pra minha vida. Em cima disso, aí eu vou procurar os meus gatilhos, minhas procrastinações, para eu poder trabalhar. E aí sim, algumas coisas eu vou ter que sim eliminar. E lembrando, quando a gente fala exterminar é algo chocante, né? Auto-chocante. Só que vamos passo por passo. Às vezes exterminar tudo de uma vez é bem desafiador. Alguns conseguem, ótimo, quem conseguir, conseguem. Mas tem pessoas que tem que ir passo a passo, sabe? Um degrau por vez, até chegar realmente ao que ele precisa ali eliminar, algum hábito que ele precisa eliminar, alguma coisa que ele precisa deixar de fazer, né? Então não tem o que exatamente, vai do propósito de cada pessoa. Ótimo. Se a pessoa não sabe o propósito, ótima ela pergunta. Não tem ideia do que ela está fazendo aqui, para onde ela vai, como é que ela vai saber que hábito que ela precisa tem que eliminar, né? Então, se você não sabe o seu propósito, é bom você ir atrás para saber, sabe? É o caminho do autoconhecimento. Tem alguns que vão em palestras, já começam a se conectar com as coisas. Tem uns que vão para terapias, tem outros que vão assistir alguma série, algum documentário, tem alguns que vão tomar medicinas das florestas e assim por diante. Então, o importante é você ir atrás para você saber o que você precisa da sua vida. Se precisar de um profissional, sim, vai atrás de um profissional. E profissional que realmente leve sério o que você precisa. Acho que você tocou num ponto muito importante, inclusive eu fiquei muitos anos tentando encontrar essa bendita dessa resposta. Como encontrar o nosso propósito? É obrigatório ter um propósito? O que o propósito traz para a nossa vida que ele seja de fato essencial? Eu costumo dizer, Drica, que o maior propósito que nós temos é viver. Esse é o primeiro propósito. Só que você acaba se perdendo numa lista infinita de receitinhas prontas e você fica perdido aí nesse propósito. Mas o maior propósito de estarmos aqui é viver. O primeiro. Depois, a evolução. Porque você vai evoluindo, né? Sim. Quando tá ali a mãe grávida, você tá evoluindo, tem o nascimento, tem o crescimento, é uma evolução. Então, evoluir e crescer é o primeiro propósito que temos que ter. Agora, a questão do propósito de alma, a missão de alma, o que eu realmente estou fazendo aqui está levando um legado, está deixando um legado para o outro, não só com questão de gerar uma vida. Porque muitas vezes o legado que as pessoas olham é eu estou deixando para o mundo uma vida, né? E aí esses descendentes vão perpetuar o meu nome, o meu sangue, aquilo que eu acreditava. Mas o maior legado que nós podemos deixar é realmente a nossa evolução quanto seres humanos, quanto indivíduo. Esse é o maior propósito, primeiro de todos. E aí, posterior a isso, é definir o que para você realmente faz sentido, talvez cuidar da natureza, ter sustentabilidade, ajudar uma ONG, cuidar das crianças, realmente plantar, replantar uma floresta. E aí você vai buscar aquilo que realmente te conecta com você. E normalmente as pessoas se perdem nisso, achando que o propósito, tem que ser algo que vai sair, né, na TV. Não. O maior propósito para mim hoje estar aqui é evoluir, crescer e transbordar. Quanto mais eu me curo,
mais eu transbordo. Maravilha. Eu acredito que isso faça muito sentido, até porque facilita tirar o peso de pensar no propósito. Eu tenho praticado um exercício muito importante, extremamente desafiador, mas muito importante, que é viver as 24 horas. Uau, é isso. Até porque eu tenho os traços do controlador, eu tenho os traços de quem gosta de prever o futuro, o que vai acontecer, como vai acontecer. E aí eu recebi o exercício de viver as 24 horas. E não é como se a gente tivesse que negligenciar o amanhã. Não é sobre isso. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber por que nós estamos seguindo esse caminho. Mas principalmente conseguir aproveitar o hoje. Uma coisa que eu tive que ressignificar bastante das minhas entregas para com o time, né, nos treinamentos, nas palestras e tudo mais, é sobre viver mais o processo do que colocar energia para ter o resultado final. O resultado final, ele precisa ser uma consequência, ele também não pode ser surpresa. A gente não é igual como quando a gente vai promover alguém de cargo. Essa pessoa ela não pode ser surpreendida que ela recebeu uma promoção. Ela sentou na cadeira antes, ela se entregou antes, ela sentiu a vibração antes, ela se colocou naquele papel antes. Então, quando acontece a virada de chave, foi só uma contemplação. Ela sabia que ia acontecer, mas ela usufruiu de todo o caminho até lá, que é o que tira o peso do dia a dia, é o que tira o controle do dia a dia, é o que tira a exaustão do dia a dia. Eu fiz isso na prática, porque eu adoro testar antes, para comprovar de fato, vocês todos me conhecem aqui, e foi transformador, como uma coisa pequena, que é viver 24 horas do seu dia, simples assim, faz com que tudo à sua volta, as pessoas à sua volta tenham um significado diferente, você tem um olhar diferente, você responde diferente, você vive diferente. Isso é mágico, é lógico que a gente não consegue se autopoliciar 24 horas por dia, mas em boa parte dos tempos, pensar, se essas fossem as minhas últimas 24 horas, como eu faria isso que eu estou fazendo e fazer da melhor forma possível, seja numa resposta, num acolhimento, num trabalho, numa entrega, isso eu acredito que pouco a pouco já muda completamente a vida de alguém. Aproveitando a Letícia, que também é terapeuta, né? Quais são os desafios que você já se deparou com a mente humana até agora, das pessoas que você considera unânime, assim, até agora das pessoas que você já atendeu? É interessante que o que você me perguntou e vem como resposta é basicamente o que mais acontece. Quando a gente fala de proposta, as pessoas buscam muito fora. O que sempre chega pra mim é: eu não sei o meu propósito, eu quero encontrar o meu propósito profissional. E aí a Ilane trouxe algo muito simples, que o propósito é o ser. Então quando você fala de algo, é seu e não externo. Então a maioria das pessoas fala: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei pra onde eu estou indo. Essa ferramenta muito simples que a Drica tá fazendo, ela me trouxe um insight curioso. Ela estava na hora certa, com as pessoas certas, e recebeu essa informação. E curiosamente ela veio pra casa, e por estar fazendo isso, sempre que eu trazia alguma coisa de futuro, ela me dizia: Letícia, eu tô vivendo 24 horas, esse problema é de domingo. E aí eu me parei pensando, eu falei: nossa, eu acreditava que eu estava vivendo só o agora. E eu percebo, né, com essa ambiência nova que a Drica trouxe, que eu também estou vivendo questões do futuro. A gente fica tão atrelado à busca que a gente acaba não olhando pra dentro. E é uma coisa muito simples, viver esse agora. Então, boa parte das pessoas chegam buscando externo, porque não tem a autorresponsabilidade. Esse é o padrão do comportamento. Eu não vou me autorresponsabilizar por aquilo que acontece. Então, eu culpo todos e tudo. Eu não cocrio porque a política tá ruim. Eu não melhoro porque o meu pai e minha mãe não fizeram de diferente. Então, tudo que acontece está atrelado ao outro e não a mim. E aí, quando a gente faz aquele caminho de volta, a pessoa percebe. Então, quer dizer que tudo que acontece é sobre mim? Basicamente, essa é a premissa. Tudo que acontece é sobre você. Nossa, agora eu vou trazer mais uma polêmica aqui pra você. Terapeutas. O quanto verdadeiramente pai e mãe é responsável pelo resultado que nós temos hoje como adultos? Vamos lá, que aí eu vou responder. Você gosta, né? Eu adoro. A psicanálise, tá? Nós temos realmente os traumas de infância, que os nossos pais, sem saber, traz algo que traumatiza a criança. Mas o importante é: então foi meu pai e minha mãe que me traumatizou. Foi o fato que a sua interpretação quando criança fez aquilo se tornar um trauma.
Na elaboração, né? A sua elaboração. E é lógico que a gente percebe, e nós como os pais, a gente sabe que muitas vezes a gente entra nessas falhas. Mas o mais importante é você entender que qual a sua responsabilidade hoje que você está trazendo para você em se curar desses traumas que foi acometido. Isso é importante. É muito fácil você jogar a responsabilidade para o outro, porque a culpa é do outro. Mas espera aí, a sua vida é do outro ou a sua vida é sua? E aí você tem que chamar a responsabilidade para você. E nesse momento é isso que eu estou realmente chamando a sua atenção. Quando você vai chamar a responsabilidade para você? De assumir as coisas que você precisa fazer para mudar a sua vida. Enquanto você não fizer isso, sua vida vai continuar a mesma coisa. A minha vida tá uma merda, vai continuar uma merda. Então precisa chamar essa responsabilidade para você poder mudar a sua vida e ela ficar melhor. E é lógico que tem todo um processo. E nesse processo tem pessoas que vão te acompanhar. Mas você precisa chamar a responsabilidade para você. É isso. Uau! Nossa, até parei pra pensar enquanto eu falava, desculpa aí, pai, mãe, realmente aquilo ali foi eu. E foi eu de novo. Não é terapia, mas é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Olha, eu tenho uma mente criativa e vivendo as minhas 24 horas, todo momento é momento. Então eu vou dar um parênteses aqui e dizer, eu convido vocês a criar um novo quadro na rede social de vocês chamado Não é Terapia, mas é Terapêutico. Incrível. Fica aí, galera. Se você acha que esse quadro, esse programa, ele deve vir ao ar... Se você acha que esse quadro deve vir ao ar, eu quero que vocês comentem aqui o nome do projeto, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Quem não gostaria de doses de terapia diária? Doses de consciência diária? Doses de tapa na cara com amor diário? Vindo de Jorcelane. E se for em dose dupla, não é melhor? Podia ser um quadro de casal? Gostei. Vamos colocar uma Gostei. temporada de casal. Gostei, Pronto, a gente tá melhorando aqui. Gostei. Entendeu? É Gostei assim que dessa se ideia. cria produto, inclusive. Produção era um treinamento que virou um podcast, agora já virou um quadro de Muito bom. programa com Olha, o meu terapeuta costuma dizer que nada é por acaso. Então, eu acredito que esse é o momento certo, com as pessoas certas, vindo o insight perfeito. E aí, vocês topam um desafio? Eu vou lançar esse desafio. Vamos colocar um prazo? A Helene gosta de dar um prazo, né? 30 dias. 30 Engraçado dias. como estão utilizando as 30 nossas dias é muito ferramentas. Olha, eu costumo dizer para todos os mentorados que o bom mentorado é aquele que supera o mentor. E o mentor precisa aprender quando ele é superado. Mas 30 dias é muito tempo. Ué, você deu 2 semanas aqui pro podcast da 30 dias é Letícia. tempo demais. Duas A gente tem que semanas. colocar isso em prática tipo até sexta. Uau, então é mais curto? Eu não gosto de prazos longos, porque eu vivo aqui agora. Eu vivo Gostei. em estado de presença. Esse negócio de 30 dias já aconteceu O muita Gerson coisa. já tá assim, abrindo a camisa, respirando um pouco o calor. Eu repensando a frase que eu mesma disse. Não é terapia, mas é Repensando. terapêutico. É, porque assim, se eu tô em estado de presença, se eu estou no aqui e agora, o tempo tá acontecendo agora, nesse momento. Ok, 30 dias é para montar um processo, para montar uma Elaborar bem. linha de raciocínio. Mas, muitas vezes a linha de raciocínio se perde no tempo por conta de todo outro contexto. Então, quando se nasce uma ideia, se nasce um projeto, ele tem que ser colocado em prática enquanto isso ainda está fervendo dentro de você e você está trabalhando o estado de presença do hoje, de estar aqui. Então 30 dias é muito tempo, mas como você teve a ideia, eu não sei qual é a ideia desse... Não Eu é terapia, sei. mas é terapêutico, qual é o lance aqui, né? Nós estamos gravando esse podcast numa quarta-feira. E aí eu dei 30 dias e a Elaine deu sexta-feira, 2 dias e Ela meio. trabalha com prazo curto. É um dia e meio, vamos colocar um dia e meio, né? Então eu vou fazer assim, como eu lancei o desafio, eu também tenho a minha autorresponsabilidade, eu vou ajudar nos primeiros passos para esse projeto sair do papel. Agora até sexta-feira, na sexta-feira a gente grava o primeiro episódio, combinado? Esses apertos de mão... Apertos de mão dela. Drica, olha lá onde você tá apertando a mão. Agora eu não sei, tá batendo arrependimento aqui, ó, meu coração.
Eu não costumo desistir Sexta-feira das ela tá coisas. Principalmente quando a pessoa diz, né, pegando na minha mão. Então, Eu gosto de desafios, mas desafios que tocam não só esse ciclo aqui, 4 pessoas. Eu acho que a proposta desse talking, né, do podcast, desse quadro que a gente já lançou o desafio para vocês, é fazer com que mensagem certa chegue nas pessoas. E às vezes, quando a gente fala na hora certa, a pessoa certa, a mensagem certa, você escuta algo hoje e tá tudo bem não fazer sentido para você. Porque existe uma coisa magnífica, que aí eu vou deixar os profissionais falarem sobre isso, chamada subconsciente, inconsciente. E isso fica registrado. Quando você menos espera a mensagem que você precisa, às vezes nem tá fora, tá dentro. Não é sobre o sentir só, é sobre o lembrar. É sobre ser tocado de alguma coisa que você já viveu em algum momento, sentiu em algum momento, ouviu em algum momento, e na hora certa isso vai jogar pro teu consciente, você vai saber a resposta certa. Muitas das vezes não é espiritualidade não, de falar, eu tô sentindo que eu sei o que fazer. Às vezes é só a própria ciência dizendo, claro que você sabe, você armazenou essa informação e agora ela tá útil para você. O que a gente pode falar sobre isso? Sobre as mensagens que não fazem sentido no momento. Às vezes é algo que você vê a pessoa ali precisando ouvir. Às vezes, se ela praticar naquele momento, na sua visão, é a virada de chave dela. E ela não faz nada, ela só escuta. Passa-se um tempo, ela faz exatamente o que você disse. E ela fala, caramba, eu tive uma ideia e mudou toda a minha vida. E na verdade, né, em algum momento você plantou a sementinha. E ótimo, surtiu fruto. O que vocês falam sobre isso? Bom, certa vez, um monge ia com seu discípulo a uma cidade. Ao chegar na cidade, bateu palmas em uma casa simples, e pedindo água. E ali apareceu um senhor, uma senhora, alguns filhos pequenos, todo mal vestido, sabe? Você olhava assim, cara, a situação dessas pessoas tá ruim. E o monge ali, conversando com eles, perguntou, o que vocês fazem para viver? Aí aquele senhor falou assim, nós temos uma vaca, onde essa vaca dá os leites, a gente faz aqui alguns queijinhos e tal, e a gente vende na feira, isso que é o nosso sustento. Entendi. Agradeceu essas pessoas e partiu com seu discípulo. Ao sair da casa, já estava anoitecendo, o monge chegou ao discípulo e falou assim, volta lá, sem eles saberem, pega aquela vaca e joga no penhasco. Mas mestre, como assim? Nossa, eu já tô me envolvendo na história, gente. Eu ia falar isso. Aquela vaca não... É o sustento deles? Como assim? É o sustento deles. Não, vai lá e faz isso. E aquele moço, contrariado, pegou a vaca e jogou no penhasco. E seguiram, partiram. E aquele jovem com o coração apertado, falando, nossa, o que eu fiz com aquela família? Meu Deus, o que eu fiz com aquela família? Passado algum tempo, novamente o monge, aquele aprendiz, estavam passando na mesma rua. Entraram na cidade e no mesmo local que havia aquela casa velhinha, eles avistaram uma casa agora mais bonita, mais jeitosa. Foi lá e bateu na porta, no portão, chamou a pessoa. Aí chegou um senhor já mais bonito, com algumas crianças já mais crescidas, mas agora bem vestidas. E eles lembraram que eram as mesmas pessoas. E aquelas pessoas também reconheceram o monge. E aí o monge pediu uma água. Aí eles, com todo amor, com todo carinho, acolheram o monge, o aprendiz. E o aprendiz logo ficou assim, cismado, né? E dessa vez o aprendiz perguntou, o que vocês fizeram para mudar a vida de vocês? A última vez que nós viemos aqui, você estava em certa situação e agora vocês estão em outra situação. Ele falou, você não acredita
o pai falando, né? O pai da família falando, você não acredita. Sabe aquele dia que vocês foram embora? Então, aconteceu alguma coisa que a nossa vaca escorregou no precipício e morreu. Única fonte de vida que a gente tinha aqui, única fonte que a gente tinha pra sobreviver. E aí eu aprendi, né? E o que vocês fizeram? Tive que me mover. Tive que fazer alguma coisa pra minha vida dar certo. Muitas vezes o nosso inconsciente fala isso. E como que eu consigo me conectar com o meu inconsciente que às vezes me bloqueia tanto? Através de histórias, como a que eu contei aqui. O que você faz quando você não tem opções, né? Quais são as opções que você cria? Mas agora você me intriga. Existe o lado positivo e existe o lado desesperador de viver no modo de sobrevivência. Às vezes você não sabe o que fazer, você quer um resultado enviesado e você faz no alvoroço e a sua justificativa é que se você não fizer aquilo, você não vai conseguir sobreviver, você não vai conseguir ter um resultado positivo. Isso é um nível de modo de sobrevivência. Sim. Às vezes a vida te dá a oportunidade, e a chave inclusive é viver no modo de sobrevivência, que é tirar tudo que você acredita que sabe, tudo que você acredita que tem, e faz com que você busque por si mesmo novas ferramentas, novas saídas. Você ativa o modo de sobrevivência e faz do limão uma limonada. Em qual ocasião a gente percebe que viver no modo de sobrevivência é uma estratégia de crescimento e viver no modo de sobrevivência é uma estratégia de desespero? Ótima pergunta. Bom, tô respondendo tudo, né? Mas vamos lá. Eu não sei você, mas eu acredito que nós três estamos fazendo uma terapia. Começa por você. Vamos lá. Quando o modo de sobrevivência é eficaz? Quando percebe que eu só tenho uma única saída. Eu apanhei tanto, que eu tô no canto da parede ali. Ou eu faço, ou eu morro. Então esse modo de sobrevivência é legal. E aí, Gerson, tem como eu utilizar essa energia pra minha vida que eu não estou no modo de sobrevivência? Dá. Na programação neurolinguística, existe uma ferramenta chamada de âncora. Dá para você ancorar momentos da sua vida e utilizar isso no seu dia a dia. Então são ferramentas que você pode utilizar. Então você pode pegar alguma coisa que você já passou na vida, ancorar isso daí e utilizar no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando as primeiras vezes que eu subia no palco, nossa! Ia dar palestra, suava, tremia, né? Até que eu assisti palestrantes, eu falei, eu quero falar igual essas pessoas. E eu comecei a imitar, ancorar dentro de casa a postura deles. E ancorando. E aí, a partir daquela vez, quando eu ia subir em algum palco, eu já entrava ancorado com aquela energia. E daquela energia eu falava tranquilamente para as outras pessoas. Então dá para utilizar tudo. Até coisa ruim dá para utilizar, Gerson. Lógico, você sabendo tirar o aprendizado daquela coisa, isso vai te fazendo bem. O ideal é você não levar o seu corpo sempre a esse extremo de viver na sobrevivência. É entender que em algum momento você estava nesse estado caótico de sobrevivência e isso te impulsionou a fazer diferente. Mas é nesse momento da impulsão de fazer diferente, quebrando um padrão da forma como era, como você conhecia como correto, é a pegar isto e começar a utilizar isso. Então assim, Ilane, eu não gosto de metas, de objetivos. Vai morrer na praia. Não tem como você não ter um objetivo, não tem como você não ter uma meta. Você não precisa fazer um pergaminho de metas e objetivos que te leve a ter questões de sobrevivência, de ansiedade, de medo e ficar ali e ativar de novo o modo sobrevivência.
Mas você pode estipular metas curtas, de pequeno prazo, de médio prazo, de longo prazo, e ir cumprindo isso, e estabelecendo isso que ele falou, reprogramando a sua mente para viver, para respirar, para estar aqui agora, para fazer, né, outras coisas. E aí você começa a reprogramar a sua vida para sair desse instinto, porque viver no modo de sobrevivência por muito tempo vai te levar a ter outras coisas, doenças, somatizações que vão te causar mal. E aí você também habitua a sua mente, o seu corpo, a viver nessa adrenalina enlouquecedora de que você só está realizando algo quando você está nesse modo operante. Mas isso é aprendido desde os primórdios. A ambiência, onde você cresceu, os comportamentos que você viu ali, e aí você gerou isso em você. Quando você retorna para o estado do ser que você é, mas que você esqueceu, por N coisas, você começa a fazer as coisas com estado de presença, vivendo 24 horas por dia, um dia de cada vez. E aí você começa a entender que sim, eu posso ter uma meta, sim, eu quero ter R$1 milhão, eu quero comprar uma casa, um helicóptero, sei lá, qual o seu sonho, desejo ou meta. Como eu faço isso? Ok. Aí eu começo a desenhar um projeto, eu começo a desenhar a meta, eu preciso malhar para alcançar isso aqui. Aí eu vou malhar, eu preciso comer melhor para ter mais saúde, eu vou comer melhor. Eu preciso inserir tudo isso de uma vez? Se você conseguir, ok. Desde que você não recorra ao modo sobrevivência. Que você realmente viva o processo. E o mais desafiador para as pessoas é viverem o processo. Elas querem pular etapa, elas querem queimar pontos, elas querem sair do primeiro degrau para o 20º e, não, viva o processo, aprenda, adquira conhecimento, conhecimento é poder, isso ninguém tira de você, mas as pessoas querem saltar. Salto quântico só vem para quem está vivendo o processo. E talvez o estado de sobrevivência seja um convite do seu inconsciente para levantar a mão. Muitas pessoas ficam nesse estado por não reconhecer, não saber de fato, eu preciso de ajuda. Eu não sei o caminho, mas eu posso ter alguém que desperte isso dentro de mim. Ou se você está passando por um processo como esse, desafiador, de nem conseguir sair do lugar, é o momento, levante a mão. Peça ajuda de um terapeuta, de um mentor, mas busque esse auxílio para sair desse local, para não virar uma crença. Eu só consigo fazer sucesso, eu só consigo prosperar quando eu passo pela sobrevivência. Para não agir sempre no desespero, que é o que você trouxe. Então eu me condiciono a passar por uma situação ruim para ter força para prosperar. Não, eu passei por essa situação, eu não sou essa situação. Aí eu levanto a mão e consigo contornar. Isso é engraçado porque a gente chega à conclusão de que como o nosso cérebro é traiçoeiro, né? Que coisa louca, excesso de tomada. Eu brinquei com as microdoses, vocês viram com excesso de tomada de consciência aqui. Falando de tomada de consciência, eu tive um insight recentemente, que é sobre criar um campo. Eu não confio nessas pessoas. Primeiro que eu aprendi sobre ressonância com Letícia Moraes e testei, e realmente como você vibra com constância no dia a dia, as palavras que você profere no dia a dia, vai dizer muito do que você vai atrair, vai dizer muito do ambiente que você tá, das pessoas que você tá, e das coisas e situações que acontecem com você que você considera não tão legal. Talvez você também não esteja vibrando ou fazendo algo não tão legal. Primeira tomada de consciência que eu tive aí. Vamos pensar na construção de uma casa. Eu botei essa primeira fileira de bloco. Depois veio uma segunda fileira de bloco, que é... eu preciso confiar então nas pessoas para me abrir. Eu preciso confiar nas pessoas então, porque sozinho eu não chego a lugar algum. Como é que eu faço? Levei pra minha terapia. E aí eu tive uma nova tomada de consciência. Crie um campo seguro. Não importa com quem você esteja, o ambiente ao redor que você esteja. Se você acredita que aquilo é saudável ou não. Lembra que a transformação vai começar primeiramente em você. Crie um campo seguro. E depois que você se sentir seguro, você faz o que precisa ser feito. Coloca a segunda camada do tijolinho aí. E aí eu falei, tudo bem, tava passando por uma situação bem expressiva. E eu falei assim, até que ponto eu posso ser vulnerável, me abrir, fazer e falar aquilo que eu estou verdadeiramente sentindo,
para que então alguém externo consiga ter acesso à minha dor e trazer uma visão que eu não estou conseguindo ter. Fiz o exercício da segunda camada, criei um campo seguro. E aí eu tive uma tomada de consciência que é assim: prepare o ambiente que você está, mesmo que não seja tão agradável. E dali faça bom uso disso. Tive uma situação, testei isso na prática, validei, ok. Eu era muito essa pessoa que ativava, olhando eu de fora hoje, né? Ativava intencionalmente a dificuldade para ativar o meu modo de sobrevivência, para então ter a sensação de que eu estava fazendo algo construtivo. E que quando eu ia olhar, eu estava fazendo algo destrutivo. Algo destrutivo. Só me machucando. E gente com dor causa dor nas pessoas. Gente machucada machuca as pessoas. Então, às vezes, quando você ouve uma palavra agressiva, quando você ouve uma ofensa, antes de você começar a ficar puto, pensa assim: gente ferida fere. Essa pessoa tá falando isso porque está ferida. Garanto pra você que se você sentir essa frase, a putice vai embora imediato. E ontem eu tava no carro com o meu produtor e com o nosso gestor de projetos, tava com o Felipe, inclusive é o produtor de todo esse ecossistema, e ele compra as minhas ideias, Felipe Freita. Foi uma das melhores pessoas que inclusive eu trabalhei até a minha vida, 8 anos já nessa jornada. E tava com o Gabi. E aí eu falei assim, tinha bastante coisa para gravar ainda, era 7 da noite, a provisão de terminar a gravação anterior era por volta de 11 da noite. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou gravar, eu vou ficar exausta, a gente vai acabar de madrugada, mas a gente vai ter que começar o dia seguinte de madrugada de novo. E é isso, bora fazer o que tem que ser feito. Aí combinei isso, né? Vou ali, volto, quando eu voltar a gente continua. Pensei, e os dois do meu lado. Eu falei, como é que eu vou falar isso pra eles? Lembra, às vezes o caos só tá na sua cabeça. Quando você fala, você percebe que não é o caos. E aí, assim, sem jeito, né? Falei assim, meninos, comecei com o lance do storytelling. Trouxe uma narrativa, contextualização pra dizer, e se a gente gravar só amanhã? Eu já esperando aqui a cobrança de volta, né? Porque eu era essa pessoa que pressionava até o parafuso espanar. A mim e ao outro. E se a gente gravasse só amanhã? Aí acho que eles também estudaram o campo, né? E perguntaram assim, como assim? Será que é pegadinha? Eu falei assim, cara, por muito tempo a gente espanava muito. Tem momentos que nós precisamos ativar o modo de sobrevivência, porque é o momento certo, a oportunidade certa, e é necessário que você faça o teu próprio sacrifício para que o teu merecimento aconteça, que é outra pauta que a gente vai seguir em breve. Mas tem necessidade de eu entrar em exaustão, vocês entrarem em exaustão, para no final só ter algo feito? E aí o Felipe que estava do meu lado pensou. Aí ele trouxe assim, olha, eu penso da seguinte maneira, em resumo, né? Nós vamos fazer, se tiver que fazer, a gente vai fazer. E uma coisa que eu amo no time Cristados é que se é meia-noite, final de semana, se é no meio do mar, se nós estamos à deriva, eles fazem o que tem que ser feito. Se tem que fazer, a gente vai fazer. Mas assim, chega um momento que a gente não tá mais no nosso ápice de qualidade. Vai passar uma coisa muito importante, a gente vai estar exausto, vai passar uma coisa muito importante na gravação. Você também que vai gravar, vai deixar de entregar a qualidade que você entrega. Faz sentido? Aí a gente tem que ver. Porque ele também não queria dizer que sim nem que não, é esperto. A gente tem que ver. E eu falei, não faz. E no início do ano, eu fiz um jogo de tarô pra mim, com a Letícia. E deu até que em algum momento eu ia tentar ressurgir das cinzas uma personalidade que não é mais minha. Isso se chama autossabotagem. E que durante o processo eu ia entender que aquele não era o caminho e eu ia reinventar a minha roda de novo. Eu ia seguir algo mais leve. Tem sido a minha missão. E foi exatamente nesse momento que eu falei, eu acho que o que o jogo falou é exatamente o que está acontecendo agora. Eu falei, você se importa? Não me importa. Ah, então também não me importa, vamos descansar. De fato, já entregamos o que deu para entregar hoje. Amanhã a gente volta. Quantas vezes a gente não condiciona intencionalmente o nosso cérebro a chegar numa exaustão, a chegar no limite só para dizer, eu tentei. E às vezes não fazer nada é o máximo que você poderia ter feito naquela situação.
eu tive todo esse enredo do dia de ontem. Eu falei, tá, se essas foram as minhas últimas 24 horas, o que eu levaria de aprendizado aqui? E aí foi quando eu tive vários pensamentos. Então, uma pergunta muito importante para os três. O que vocês acreditam, né? Como vocês acreditam que nós podemos levar em consideração, ativar esse modo de merecimento? Eu vou me espanar, eu vou me sacrificar, porque se eu não fizer isso, não é merecimento, eu não mereço o resultado positivo ou negativo que aconteça. E o quanto isso não tem nada a ver pro merecimento da pessoa. É crença, né? Porque nós fomos criados dependendo de tudo no esforço. Para eu ter muito dinheiro, eu preciso me esforçar muito. Para eu ter um trabalho, tem que vir do esforço. O próprio significado da palavra trabalho vem de esforço repetitivo, né? Mas na realidade, é esse olhar de eu aprendi assim, mas qual a nova verdade que eu posso trazer? Porque a crença ela vai virar padrão. Padrão é reação. E essa é a maneira da qual você reage à vida. E agora você escolhe reagir diferente. É importante você saber, a crença, ela significa. Eu posso escolher acreditar diferente. Quando eu conto essa nova narrativa pra minha mente, acontece. Então agora eu escolho ser mais leve. Agora eu tomo posse dessa verdade que se torna minha e eu mudo o padrão. Não é só o quebrar o padrão, eu mudo esse padrão. Eu escolho fazer diferente. E tudo começa nessa escolha. Eu acho que você usou uma frase que eu achei tão interessante. Uma vez eu estava participando de uma dinâmica de alto impacto e tinha as famosas motocas. Ele passa bem lento, né? Graças a Deus. Não, e a moto tá parada e ele... É isso, cara. É isso, Brasil. Parabéns. Brincadeira. Uma salva de palmas. Certa vez eu tava no... Pode ir? Certa vez eu tava participando de uma dinâmica de alto impacto e tinha as famosas quebra da placa. A quebra da madeira. E aí, eu que sempre fui extremamente questionadora, cheguei pra trainer depois que eu vi umas 3 pessoas quebrando assim. Foi uma coisa bem projetada. Uma sala 4x4, luzes vermelhas, ponto. Música rock and roll bem pesado pra trazer aquela animação, aquela energia, fúria, né? Aquela fúria no nosso peito. Pra quebrar madeira. E eu ainda falei assim pra trainer, eu falei assim, eu não quero ir contra a tua metodologia, mas eu não preciso sentir tudo isso aí pra quebrar madeira. Eu só preciso de um segundo. Aí ela falou, sim, mas existem pessoas que precisam ser provocadas pra que a energia certa aconteça no momento certo. Falei, uau, ok. Aí me afastei. Quebra um, quebra outro, quebra um, quebra outro. No final, eu voltei pra ela. E ela tava tão imersa assim no processo que eu falei, eu tô incomodando ela aqui. Mas eu queria entender. Porque eu não ia quebrar minha placa enquanto eu não ia entender o que tava acontecendo ali. Podia ser uma coisa simples, podia ser simbólico. Mas pra mim, não. E aí eu fui questionar. Eu falei assim, olha, vamos quebrar madeira. E depois? Aí ela ficou quieta. Você vai quebrar madeira, você vai quebrar suas crenças. A gente tinha escrito as crenças na plaquinha, tudo que eu precisava me livrar, me desprender, etc. Eu falei, tá bom. Chegou na minha vez, pá, quebrei a madeira, todo mundo quebrou madeira, comemorou, aí ficou o silêncio e começou o processo de autorreflexão. Quando chegou na minha vez, tava todo mundo dizendo assim, ó, caramba, eu me livrei, eu me libertei, eu não sinto mais, eu não sei o quê, e eu não sentindo nada daquilo. Falei, será que eu quebrei certo? Apertei na parte errada da madeira? Nossa, agora eu amo meu pai. A pessoa tinha problema com o pai. Agora eu vou prosperar. E a pessoa tinha acabado de dizer que a dificuldade era prosperar. E eu falei, eu não sinto nada disso. E eu passando mal que o microfone estava começando a chegar em mim. Quando chegou o microfone em mim, tem algo que nunca foi negociável para mim, que é a verdade. Eu posso estudar o meu como eu vou falar, eu posso estudar quando eu vou falar, mas é inegociável que eu vou falar. E aí eu tava com aquilo na minha cabeça e falei, vou falar. Chegou o microfone na minha vez. Eu falei assim, olha, antes eu tinha uma pergunta. Aí ela já deu risada. Eu falei assim, eu quebrei a madeira, na teoria eu quebrei minhas crenças, mas na prática não. Aí a sala olhou assim pra minha cara, do tipo, não, Drica, você quebrou. Aí um rapaz falou, você quebrou, eu vi você quebrar com energia. Eu falei, não, eu quebrei a madeira, mas o sentimento ainda tá aqui dentro. Como é que eu faço agora?
E aí ficou aquele silêncio do tipo, como é que eu vou sair dessa? Eu imagino a pessoa pensando, né? Como é que eu vou sair dessa? Querida, vamos pra salinha ali, vamos conversar em particular, não atrapalha meu pensamento. Terapia, você faz terapia, Drica? Vamos começar a fazer terapia. E ela falou assim pra mim, olha, não é, a quebra de crença não é sobre quebrar a madeira. Não é sobre um ato que você decide ancorar para que aquilo aconteça. É quantas vezes você memoriza a quebra daquela situação para que isso reverbere no seu dia a dia. Então, quando a gente fala sobre quebrar uma madeira, quando a gente fala sobre quebrar um padrão, quebrar uma crença, não é sobre quebrar, é sobre sustentar, é sobre ressignificar, é sobre contar uma nova história dentro daquele contexto. Porque fica fácil. Eu era uma pessoa abusiva. Aí passei por um processo lá, não sou mais uma pessoa abusiva. Eu era viciada em álcool. Passei por um processo lá, não sou mais viciada em álcool. Mas aí chega uma oportunidade, alguém te oferece algo, você volta pro teu padrão. E você coloca a culpa onde? Naquele processo que você passou, que achou que tinha curado e não curou de novo. Então eu realmente queria entender de vocês qual é a mensagem que vocês passam, ou passariam, né? No caso, vão passar, no sentido literal, para essas pessoas que acreditam e deposita a mudança de vida numa pequena situação, que às vezes pode ser de fato algo que vira a chavinha e ela tem uma constância, ela sustenta essa transformação com o tempo, ou algo que acontece e é momentâneo. Eu vivi aquela energia, mas não significa nada para mim mais. Vou te trazer algo do xamanismo. Culturas ancestrais sempre teve ritos de passagem. Culturas ancestrais sempre teve ritos de passagem. Então, o garoto indígena que quer ser o guerreiro, ele tem que passar por um rito de passagem. Perceba que nossa sociedade, ela perdeu esses ritos de passagem. Então, por exemplo, a menina tinha quando fazia 15 anos, hoje ainda tem. Pouquinho. Não é pouco. Sim. Né? A mulher ainda tem um pouco mais, porque a menina tem a menstruação, querendo ou não, ali é um rito de passagem do seu corpo. Mas e a parte dos homens? Cadê? Quando o corpo percebe que tem algum rito de passagem, ele começa a se transformar e a pessoa começa a trazer as responsabilidades daquela outra fase dela. Então, por exemplo, a quebra da madeira é como se fosse um rito de passagem. Mas será que todos estão antenados a realmente assumir a responsabilidade depois desse rito de passagem? Você entende? Pra mim, isso é a virada de chave. É isso. Porque você entendeu que as suas crenças estão ali, que elas quebraram. Ok. Mas se você não acreditar, você só quebrou uma madeira. Você tem que colocar em prática aquilo que realmente você viu, você vivenciou, né? Para que aquilo aconteça. Então, esses ritos de passagem que nossos ancestrais faziam, a pessoa, após passar um rito, se comportava diferente. É esse que está o jogo. Você fez algum rito de passagem, seja qual for. Agora, qual é o comportamento que eu tenho aqui? E aí assumir esse comportamento. Então nossos ancestrais traziam muito isso daí. Toda coisa tinha ritos de passagem. Ritos de passagens. E aí a pessoa assume a sua próxima etapa da vida. Então vou deixar de fazer, exemplo, criança agora tá virando guerreiro. Então vou deixar de fazer coisas de criança, vou fazer agora coisas de guerreiro. Essa mudança de chave. Então algumas coisas terapêuticas são como se fossem uns ritos, mas a pessoa tem que assumir a próxima fase da vida dela, né? Assumir aquilo dali, de criança para mulher, de mulher para o ancião e assim por diante. Eu tô falando aqui apenas de mudança, mas quantas pessoas a gente vê com 60, 70 anos de idade com um comportamento mais infantil do que uma criança de 12 anos? Muito. Né? Muito comum. Muito comum. Mas sim, em termos xamânicos, nós chamamos isso de ritos de passagem, a pessoa tem que assumir. E é muito interessante que
nesses ritos de passagem, a pessoa ela quer fazer, ela deseja fazer o rito de passagem. A criança quer ser o guerreiro, a criança quer ser a mulher, a criança deseja isso. Então elas vão fazer de tudo, de tudo. Então quando a pessoa realmente deseja algo para a vida dela, ela consegue. Criação pura. Incrível. A gente pode até fazer uma recapitulação final, né? Nós começamos a convidar você a olhar para si. Se você não assumir a tua luz, a tua sombra, as partes positivas, as partes negativas, aonde você acerta e também aonde você erra, dificilmente, seja interno ou externo, você vai conseguir algum nível de ajuda. Depois a gente acabou de contextualizar sobre a necessidade de, talvez, para você que acredita em coisas palpáveis, né? Criar os próprios ritos de passagem. Se você tem verdadeiramente algo que você decide que é o teu resultado, que é o teu futuro, que é o teu sucesso, porque tudo isso é subjetivo. Às vezes um carro para mim é sucesso, uma casa para ela é sucesso, um dia fixo todo mês de não fazer absolutamente nada é sucesso para eles. E por isso é tão subjetivo. Mas a partir do momento que você tem um objetivo claro, e você passa por um rito de passagem, você escolhe fazer essa transição, as coisas acontecem de fato. Então, se você sente que você está estagnado, seja no campo pessoal, amoroso, profissional, e em diversas áreas da vida, não importa qual seja, crie o teu objetivo. Tome uma decisão, faça diferente para ter um resultado diferente. Crie o teu rito de passagem, se você acreditar que assim vai ser mais fácil ancorar isso na tua vida. E consiga sustentar com microdoses de mudanças diárias, vivendo as suas 24 horas por dia, mas sabendo aonde você quer chegar, eu garanto para você que essas são as principais ferramentas que a gente levantou e fez questão de trazer com tanta clareza, com tantos exemplos práticos e com histórias que também facilita para que você compreenda. Eu acredito que o propósito de toda essa dinâmica do Talking é essa. Você vai ver carros passando no fundo, você vai ver borboletas amarelas passando, não sei se vocês observaram. O meu trabalho não é trabalho, a vida está acontecendo enquanto eu estou acontecendo. Por isso a proposta de fazer em lugares diferentes. Então a gente vai viver muita aventura. Não vem falar que o áudio não está perfeito, que o sol está estourando, que enquadramento. Olha, você está aqui pelo motivo errado. A gente está aqui para tocar transformações, para tocar corações, para fazer com vocês o que nós conseguimos fazer conosco individualmente e o que pessoas de fora conseguiram provocar de crescimento em nós. Eu gostaria de fechar esse encontro com uma pergunta que ninguém vai escapar dessa. Vamos ver quem vai começar. Mas ninguém vai escapar dessa. Se os próximos 60 segundos fossem os últimos da sua vida, qual mensagem você diria? Pode ser para sua família, pode ser para as pessoas, pode ser para si mesmo. Não tem regra. Se os próximos 60 segundos fossem os últimos da sua vida, qual mensagem você gostaria? Sou eu já? Não sei. Pra você, Não sei. Pega quem quiser. É que num cenário desse, olhando esse céu, né? É tão incrível e tão magnífico, porque é um lugar que eu gosto de estar. Mas eu diria para a pessoa, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Porque enquanto você está preocupado em olhar a vida do coleguinha, em falar que o jardim do outro é mais verde, a sua vida está passando e você está perdendo algo que não volta, algo que não tem preço, o tempo. Então para de ficar olhando o que o outro faz, para de se comparar e vai cuidar da sua vida. E aí você vai ver os resultados que você tanto almeja, mas está tão ocupado ou ocupada olhando o que o outro está fazendo. Uau! Provavelmente você começou a ouvir essa frase e já pensou, que mulher ignorante. E você não esperava que na verdade era o suficiente que você precisava ouvir hoje. O que custa cuidar da própria vida, né? Cuide da própria vida. Já que você bota energia pro outro. Ai, não precisa falar mais nada depois disso, né? Só dizer que tempos atrás, em qual momento eu numa quarta-feira, 12:45, eu estaria num local desse, numa paisagem dessa, fazendo uma coisa prazerosa. Atrás eu só vivia pro trabalho, CLT e tudo mais.
Então hoje para mim é uma alegria estar aqui. Já alcancei alguns passos que eu quis na minha vida, que é lógico que eu tenho mais, Muito. mas alguns eu já conquistei. Por exemplo, a liberdade de tempo, que hoje eu tenho, hoje eu e minha família nós temos, né? Tá aqui minha esposa maravilhosa. Então essa liberdade de tempo já temos, financeira também já temos. É lógico que vamos alcançar mais, muito mais, a gente não vai parar por aí, Nem por aqui, nem por lá. aqui, e a gente vai crescer muito mais. Gratidão por esse momento. Nossa, eles subiram a régua pra você, hein, Letícia? Eu queria aproveitar esse episódio para agradecer algumas coisas muito importantes. A primeira gratidão que eu tenho foi a Elaine ter dito para mim: cuida da sua vida. A Elaine é minha terapeuta, tá? Por isso que ela disse isso pra mim. Ela é minha mentora. Quando a Elaine disse cuida da sua vida, ela tava dizendo gentilmente: não desista de você. E todas as vezes que você não desiste de você, que é uma das frases que eu mais utilizo no meu trabalho, quando eu tô dando terapia, mentoria, ativação de Kundalini, não desiste do seu processo, não desiste de você, as coisas acontecem. E nesse momento, quando eu não desisti de mim, eu não desisti das coisas que eram importantes para mim. Eu não desisti do meu relacionamento, que é extremamente importante pra mim. Eu não desisti da minha família e principalmente eu não desisti do meu trabalho, que não é qualquer trabalho. O meu trabalho é prazeroso, o meu trabalho é o meu servir e está completamente alinhado com o meu propósito. Então, se eu pudesse agradecer alguma coisa, eu tenho certeza que vocês também vão estar agradecendo aí do outro lado, é que você sempre tenha uma pessoa para te relembrar aquilo que você esqueceu. Porque às vezes a gente só precisa ouvir algo que já tá lá dentro ali do nosso coração, só que a gente não lembra. Então, cuide da sua vida, ou seja, não desista de você. Dri, agora que Gerson falou, Elaine falou, eu falei, eu queria muito ouvir também qual que é a sua mensagem para as pessoas. A minha mensagem ela é uma frase simples com diversos significados. Aprenda que a vida é sobre servir. Servir a si para então servir ao outro e servir ao outro. Nada é sobre você, a prosperidade não é só para você, o mundo não acontece só para você. O mundo acontece para todos. E quando você aprende a dividir as bagagens nas múltiplas mochilinhas que você decide confiar durante essa jornada, a vida fica leve, as coisas ficam mais fortes no nosso sentir, as coisas passam a fazer o tal sentido que a gente tanto busca. E as razões, às vezes, elas passam despercebidas porque elas não são as coisas mais importantes do mundo. A gente costuma pensar na nossa vida só quando a gente tem um ato e um choque de talvez pensar que ela não vai mais existir. Às vezes você passa por um taquicardia, às vezes você passa por uma situação de saúde e começa a, neste momento, querer pensar e ressignificar muitas coisas da sua vida. E a provocação que eu faço para você hoje é: precisa disso? Precisa você quase morrer para acreditar e confiar que muitas coisas que você vive hoje são coisas que fazem com que você se sinta mais você, mais a tua essência, mais feliz. Não está no dinheiro, não está no material, não está nas pessoas, está em você. E servir não é um ato de diminuir, não é ser servo de alguém. É doar, é entregar. Eu acho que essa é a melhor. Transbordar, essa palavra é incrível. Eu acredito que se eu pudesse deixar uma mensagem, se esse for o meu último dia na Terra, aprenda sobre servir. Tudo é sobre servir. Faz sentido pra vocês? Total. Eu acredito muito nisso. Eu Eu super acredito nisso, Drica. Faz muito sentido porque quando você busca o autoconhecimento te leva a se servir, a se colocar em primeiro lugar, a curar as suas feridas, a se perdoar, a se amar, a se ver. Você está se servindo do melhor. Ama teu próximo como a ti mesmo. E aí quando você faz isso por você, você serve. Então faz todo sentido. Gratidão. Eu acho que fechamos com chave de ouro, não é mesmo? Com excelentes convidados. Provavelmente isso aqui vai acontecer muito mais vezes, talvez em lugares diferentes também. E o que eu posso dizer para vocês é que se vocês se conectaram com a minha alma e a minha alma se conectou com a vida de vocês, é que algo diferente precisa acontecer.
Principalmente a partir do momento que vocês começam a cuidar de algo que eu considero tão meu, que é a Letícia. Eu agradeço muito a você que assistiu a gente até aqui, a vocês que vieram até aqui, foram 3 horas de viagem, e principalmente a toda a equipe Cristatus, que jamais vai deixar com que uma mensagem importante dessa deixe de acontecer e chegar até você. Muito gratidão, a gente se vê no próximo episódio.